E Jefferson Reis, sou neuropsicanalista clínico, pós-graduando em neuropsicologia. Esse é o vídeo 3 sobre a entrevista de Janja ao portal UOL a Daniela Lima, que teve aí uma resposta de Juliana Zanata, que é a deputada por Santa Catarina. Ou seja, são 3 mulheres no contexto. Daniela Lima, Janja, Juliana Zanata, que transformou essa entrevista em algo bastante interessante. A participação da Juliana Zanata depois, com as suas opiniões, transforma essa entrevista em algo bastante interessante. Vamos lá. Lei da misoginia, PL da misoginia. A intenção da PL é se agregar a uma lei já existente, que é a Lei 7.716/89, que é a lei do racismo, tá certo? Então, transformar a misoginia em racismo. Eu tenho um vídeo aqui, feito há 4 anos atrás, que eu falo exatamente sobre a Lei 7.716/89. E o interessante é que eu falo sobre uma complementação que deveria ser feita a essa lei, que é tão importante e que hoje estão querendo implementar a misoginia nela. E há 4 anos atrás, eu tenho um vídeo gravado aqui, eu sugiro também uma implementação nessa lei. Porque essa lei é a mesma que proíbe símbolos nazistas, que proíbe expressões nazistas no Brasil. Então, símbolos nazistas, expressões nazistas e tudo que se remonte ao nazismo é crime no Brasil baseado exatamente na Lei 7.716/89. Eu fiz um vídeo claro sobre isso. Um vídeo muito bem montado sobre isso. E eu quero falar sobre isso hoje. Exatamente sobre a Lei 7.716. Como ela pode ser útil no Brasil. Vou falar para vocês uma coisa. Presta atenção. Quem inventou os campos de concentração não foi os nazistas. Quem inventou o campo de concentração foi os russos. Quem potencializou o campo de concentração não foi os nazistas. Quem potencializou os campos de concentração e as câmaras de gás foi os comunistas na Rússia. Quem não conhece essa história é só ler um livro chamado Gulags, ou se não, ler o livro Camaradas, ou buscar outras fontes que vocês vão entender que durante o regime comunista, na história mundial, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Foram mortas muito mais pessoas sob o regime comunista do que sob o regime nazista. Em 1932, na Ucrânia, foram mortas 14 milhões de pessoas, simplesmente porque não concordavam com o regime de Stalin. Morreram de fome no Holodomor, que é a grande fome. Há registro de pessoas que falam que olhavam para a terra, para o chão, e via a terra se mexendo. Sabe por quê? Porque as pessoas foram enterradas vivas. Isso é história, tá? Vivas. Pessoas que apoiaram o regime comunista e depois deles ascenderem, discordaram por enxergar o que realmente era o regime, foram levadas até aos gulags. Há histórias, estou falando isso aqui é história concreta, de homossexuais. Você, meu amigo, que é homossexual e apoia a esquerda, ouça essa história para que você guarde na sua mente, tá certo? Homossexuais eram levados aos gulags na Sibéria, tá certo? E lá eram amarrados a postes de madeira, as suas tripas eram tiradas e ele tinha que caminhar em torno daquelas madeiras com arame farpado, enrolando os seus próprios intestinos até a morte. Não morre rápido não, tá? Simplesmente porque eram homossexuais, tá certo? Então o que acontece? Entre outras situações, como o canibalismo que aconteceu nessas localidades, por conta da extrema fome que acontecia nesses gulags. Tudo isso, não vou entrar aqui no regime de Pol Pot, não vou entrar aqui no regime de Mao Tse Tung, Pol Pot que incentivavam os alunos a espancar os próprios pais e os próprios professores. E
É sobre essa situação que o regime comunista, a esquerda, ela nasce. A esquerda nasceu com a morte de uma família, os Romanovs, que tinham 5 pessoas. Nicolau Romanov, o czar, que viu os filhos serem mortos e não pôde fazer nada. A esquerda nasce com um crime contra a família já em 1917. Eu trouxe isso nesse meu vídeo e eu disse, como um partido, como um viés político, que sabe de tudo isso que eu estou falando, eu estou procurando sintetizar as informações aqui, sabe de tudo isso, ainda existe cantar ainda a Internacional, deixa de se cantar o Nacional para cantar a Internacional nos seus eventos. Partido que diz que o direita merece um bom paredão, uma boa bala e uma boa cova. Como que um viés político desse pode ainda representar a nossa nação? Deveria o comunismo, assim como a esquerda, ser criminalizada no Brasil baseado na Lei 7.716/89. Há 4 anos eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. E eu não vi ninguém, e nem um esquerdista, rebatendo esse vídeo ou essas informações, até mesmo porque sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Mas hoje busca se implementar com velocidade a lei de misoginia, na 7.716/89, digo, mas esquecem de implementar e criminalizar o comunismo baseado em todas essas informações nessa mesma lei, 7.716/89. Por quê? Se existe elemento suficiente para comprovar que o regime comunista ele é homicida desde o começo. Vamos continuar o vídeo.